gente! Tudo bem com vocês? Olha, voltei com tudo depois de anos sumida do meu canal. Viso novo, nome novo, tudo novo. E com ela, Josi maravilhosa. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, meu amor. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a você. Nós estamos em um cenário um pouquinho diferente, né? Lembrando que essa aqui é uma sala de aula, não tem um cadáver aqui dentro. A gente não faria uma entrevista onde tem um cadáver dentro de uma urna. E essa urna está aqui porque eu trabalho a dificuldade dos meus alunos na necrofobia, né? Que é aquele medo, não sei se você tem, Elisa, aquele medo de caixão, medo de velório, medo de cemitério, de coroa de flores. Muitos alunos vêm para cá para fazer o curso, né? E tem esse medo. E aí eu coloco aqui para trabalhar esse medo, para o cérebro assimilar. Vai indo, eles vão vendo que um caixão não faz mal para ninguém, né? E que a nossa profissão é muito além disso. Que é uma profissão maravilhosa. Eu não tenho medo do caixão, mas eu tenho medo de morrer. Eu tenho então você tem tanatofobia. Tanatofobia. Gente, eu tenho tanto medo. Necrofobia é o medo de caixão, de flores, de o próprio velório, o cemitério. E a tanatofobia é aquela pessoa que vive com medo de morrer. Aliás, às vezes ela deixa de viver por medo de morrer. Eu tenho certeza que aí do outro lado tem muitas pessoas assim. E não é só vocês que têm isso. Eu lido praticamente todos os dias com pessoas que a gente vai falar depois, né? Me desconjuram, me olham e se benzem. Não pode, né, uma coisa dessa. Tem muita coisa pra contar pra vocês sobre isso. E olha, gente, eu queria que a Josi mostrasse a camiseta dela. Tudo bem que tá ao contrário, mas eu vou ler. Olha o que tá escrito aqui. Eu cuido do amor da vida de alguém. A Josi, ela é conhecida justamente por essa frase que ela fala na prática, ela fala na teoria e vive na prática. Exatamente. E eu virei fã dessa mulher. Eu tava até nervosa pra vir entrevistar ela, porque eu também tava. Juro. E ela também falou que tava nervosa. Gente, ela fala tão bem nos vídeos. Eu conheci ela pelo TikTok, que tem quantos mil seguidores? Eu tô com mais de 600 mil seguidores, né? Pessoas que me acompanham, gostam do meu trabalho, pessoas que se curam de muitas dores, vendo os vídeos, enxergando a morte, né, de uma outra forma. E isso para mim é muito gratificante, né? Poder mostrar que aqui nos bastidores existem bons profissionais que cuidam com carinho, que cuidam com empatia. A frase, Elisa, eu costumo dizer para todos nas minhas lives, né? Todos nós, eu, você, quem tá aí do outro lado, a gente cuida do amor da vida de alguém, né? Em todas as profissões. É a tia que faz a pipoca, é a que faz o lanche, é o cozinheiro que faz a comida. Se ele pecar em algo ali, ele pode fazer uma intoxicação alimentar e levar alguém a óbito. Então ele também cuida do amor da vida de alguém. A diferença é que eu cuido de quem não pode se defender, né? Então é um cuidado a mais. Eu sou uma cuidadora, eu costumo dizer isso. Eu cuido de quem não pode se defender. Por isso que a gente cuida com tanto carinho, com tanto amor, porque a gente leva em consideração o sofrimento da família lá fora, né? E foi o que me conquistou, Josi, porque quando eu achei a Josi no TikTok, eu tava olhando no TikTok, achei, quando ela falou essa frase, eu comecei a ver, tanto que eu falei que maratonei os vídeos dela por 3 dias, gente, eu olhava até os vídeos do comentário, tudo, porque eu falei, eu quero conhecer melhor essa mulher. Aí quando ela foi falando que ela, além do Rio de Janeiro, também estava aqui no Taboão, São Paulo, eu falei, pronto, eu tenho que entrevistar ela e preciso voltar no meu canal com essa mulher empoderada, maravilhosa, que além de profissional, ela é mãe, né? Ela é mulher que também tem a vida pessoal dela, ela é que nem nós, mulheres, né? Tem a vida dela, tem o trabalho que ela ama. Inclusive, antes de começar a entrevista, uma coisa que me marcou muito você falando, que você tava com depressão, né? Que naquela época, meio que o pessoal não comentava tanto sobre depressão. E que você... Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história da... Não, conto, claro. Da sua eu quero vida. pedir só desculpa para vocês que estão aí do outro lado, às vezes vocês vão ouvir uns barulhos, por quê? Nós estamos ao lado do laboratório, tá? Tem corpos, eu levei a Elisa lá dentro, né, pra ver. Tem alguns corpos passando pelo tratamento ali. Então, às vezes, vocês vão ouvir os barulhos que são da prancha, né? O momento de retirar a urna do carro, colocar a urna no carro, então causa os barulhinhos. Mas vamos lá. Eu queria falar um pouquinho, na realidade, você me pediu para falar de como eu encontrei a Thanatos, né? Sim, exatamente. Eu venho da área de saúde, eu costumo dizer que um dia ainda vou escrever um livro. Precisa. Eu venho da área de saúde, eu fiz técnico de enfermagem, patologia. E durante um tempo na minha vida, naquela época não se falava tanto em depressão. Sim. E eu simplesmente me vi desanimada de tudo. E eu perguntava para Deus, de verdade, eu não tenho dom. Qual é meu dom? Não tenho dom nenhum, eu não sirvo para nada. E aí que mora o perigo. Exatamente. Né? E aí um colega me apresentou a Tanatopraxia e falou, poxa, você é tão inteligente. Eu estava trabalhando na época como empregada doméstica. Fiquei 10 anos trabalhando como empregada doméstica. E aí ele
ele me abriu os olhos e na realidade quando eu vi o primeiro vídeo, né, sobre tanatopraxia, eu me apaixonei. Falou, Eu falei, não, eu quero isso pra mim. E na época foi um custo, né? O curso não é um curso tão barato. E aí eu consegui fazer o curso, eu consegui me profissionalizar. Fiquei estagiando 1 ano pro pessoal aí, ó, que faz um curso, faz uma faculdade e desiste na primeira tentativa. Ah, mas eu coloquei currículo e não deu certo. Não, você tem que persistir. Eu fiquei 1 ano estagiando. Por causa que você não ganhava nada financeiramente. Não ganhava nada. Eu ia para as minhas faxinas, voltava pro laboratório, intercalava. Ficava às vezes 3 dias sem ver meus filhos, né? E trabalhando entre laboratório e casa de família. E tô aí, acabei me especializando. Já era uma estagiária que dava aula prática dentro do laboratório. Legal. E graças a Deus vim parar aqui em Taboão da Serra. Então eu vivo assim, entre Rio e São Paulo. Aí você dá aula nos 2 lugares, no caso? Lá eu moro, né? Somente moro. As minhas aulas são aqui, na Bahia, Minas Gerais. Ai, que legal. Aonde a gente fecha parceria. Aí você vai. Eu vou. Então se alguém estiver assistindo e falar, não, meu sonho é me formar nessa área, se juntar, tem uma turma mínima assim que tem que juntar. Sim, geralmente a gente vai para outros estados como tem no mínimo de 12 a 15 alunos, né? Os laboratórios convidam a gente vê se está tudo certinho, tudo ok, e vai até os laboratórios e ministra o curso e forma aí profissionais de qualidade, que é o que pós-morte precisa, né? A gente ainda vai falar sobre algumas coisas que têm acontecido. É muito desrespeito nessa área, né? É muita falta de empatia. É o que você falou, é o que a Josi fala, estou cuidando do amor da vida de alguém. Então é o que precisa ter, porque tem pessoas que, não tem ninguém aqui, não tem nada, né? Já morreu, é só um corpo, então eu vou tratar de qualquer jeito. Você não vai longe, né? Os vídeos que eu posto, quando eu digo que eu gosto da parte da humanização, da parte da tanatoestética, né? Tanatoestética, gente, é o momento que a gente termina de fazer o procedimento de conservação e de desinfecção, que eu vou resumir depois para vocês mais ou menos como funciona. Quando a gente termina, a gente cuida da aparência, né? Eu já vi você postando que lava o cabelinho, né? Exatamente, a gente lava o cabelo, a gente passa o creme para desembaraçar, para não pentear aquele cabelo todo embaraçado, senão vai soltar mais fios ainda. Eu ouvi você falando que acaba perdendo bastante do cabelo quando morre. Perde bastante. É uma coisa natural na hora que morre. Falta de oxigenação, então a questão aí do couro cabeludo, o cabelo vai se desprendendo. A gente vive, dizem que a gente desprende 100 fios por dia, né? Eu acho que eu desprendo uns 1000 fios por dia. Então isso acontece também com o cadáver. Sim. E aí tem a questão da contaminação, para a família poder se despedir, para a família... Por exemplo, se alguém quiser fazer maquiagem, quiser fazer escova no cabelo, essas coisas, como funciona? A gente faz também. Vocês também fazem, Nós temos aqui a escova, o secador de cabelo. Se a pessoa quer colocar cílios, quer fazer... Eu sou uma pessoa assim. Se eu não tiver ninguém no laboratório no momento... Tá com batonzão, cilhão... A gente corta cabelo. É um momento triste, mas eu quero estar bonita. Exatamente, com certeza. É o jeito que eu me sinto. E a família traz essa preocupação pra gente. Aí, por exemplo, eu tenho um corpo aqui que a família me pede uma maquiagem mais acentuada. Eu costumo fazer o quê? Eu peço para mandar uma foto da pessoa. Olha, você me manda uma foto para eu ver como ela se maquiava e a gente faz a maquiagem. Nós temos a maleta de necromaquiagem e essa questão do shampoo, do creme, as pessoas têm me crucificado bastante. Isso que eu já vi, eu achei um absurdo a pessoa falar da marca, que Deus me livre passar esse shampoo, esse creme no meu cabelo. Olha, Lisa, eu vou te ser muito sincera. Como ser humano é difícil. Eu não sei onde vai chegar o ser humano não, sabe? Eu falei num vídeo esses dias, vou tornar a repetir pra vocês. Eu não perdi a minha fé no ser humano, mas de verdade me assusta as pessoas repararem a marca do shampoo que eu uso no laboratório, mas eu tô cuidando, né? Tem que ver o cuidado que ela está tendo com o amor da sua vida. E não é só a estética, vem a questão da contaminação, né? Tem isso também, né? Porque se você, aquela maquiagem que você usa na pessoa, aí no caso como funciona? Você tem que jogar fora as coisas que você usou pra... Não, a maquiagem que a gente usa no laboratório, ela fica no laboratório. Aí não tem problema estar usando o pincel, só dar uma solada. Não tem problema nenhum, bem. Exatamente. Eu só não posso devolver para a família. Quando a família manda, por exemplo, falece alguém, esses dias nós perdemos, né? Uma família perdeu uma jovem e ela foi um acidente automobilístico e ela foi pro IML, ela estava com o olhinho de gato vermelho e lá no IML não retiraram, fizeram a necrópsia. Lembrando, gente, bom a gente falar para quem tem dúvidas aí sobre necrópsia, vai pro IML, corpos, né? Vai pro IML os cadáveres que passaram por mortes violentas, acidentais ou suspeita. Não tem como a família não liberar pro IML. Aí sempre vai. Sempre vai. Pessoas que tiram a própria vida. Também. Né?
Tô Porque passando ali no caso, na eles rua. têm que examinar para saber a causa da morte. Exatamente. Mesmo que fale, mesmo que aconteça. Ah, mas Josi, por quê? Viu que foi enforcamento. Será que foi? Né? Será que não houve o óbito antes, depois alguém colocou aquele corpo ali na Até corda? tirou a vida daquela pessoa, né? Isso tudo o médico legista analisa. Então tudo que é causa externa tem que ir para o IML. Quando é causa interna, onde o médico emite um laudo, não, ele faleceu de tal coisa, porque ele já vinha fazendo um tratamento. Porque o pessoal tem muita dúvida sobre isso, né? Bastante. Quando vai para o IML, se eu posso impedir, se eu não posso impedir. E essa moça foi acidente, então ela veio do IML com o olhinho de gato. E a mãe pediu pra gente fazer. Só que pediu pra fazer com o próprio, com a própria maquiagem dela. E aí eu expliquei, uma vez que a maquiagem entra no laboratório, é um local contaminado, né? Nós recebemos todos os tipos de morte. A gente usa os EPIs justamente por conta disso. E aí a família geralmente doa a maquiagem pra gente, né? Como doa o perfume, esmalte, a gente pinta a unha também se a família tiver pedir. que cortar o cabelo, alguma coisa Chama também. alguém especializado, ele vem. A gente tem um barbeiro aqui, né? Mas aí no caso o material para cortar também tem que ser o que já tem aqui. A pessoa não pode. Ele usa o dele e ele esteriliza. Esterilizando fica tudo bem. Fica tudo ok. Ai, que legal. E ele entra, né? Inclusive o último rapaz que veio cortar um cabelo aqui, eu entrei no laboratório, acho que ele estava distraído, mas ele levou um susto tão grande. Que eu acho que ele já entrou com aquele medo, né? A gente que não tá acostumado, igual ela me mostrou, isso é meio que, claro que eu entrei com todo respeito, ela me levou com todo respeito, né, pra eu olhar. E você toma meio que um choque, porque você fala, gente, aquela pessoa tava aqui e ela não tá mais, é o corpo dela, claro, a gente tem que ter todo o respeito do mundo, mas ela foi embora, como que a vida é um sopro, né? Exatamente. Você viu agora, né? Te levei lá dentro. Claro que você não entrou no laboratório, porque tava sem EPI, mas ficou ali na salinha, né? Na saleta que a gente tem. E aí você vê como é o nosso dia a dia. E você comentou uma coisa comigo que é até interessante, né? No meu canal do TikTok, por exemplo, muitas pessoas que tinham a pretensão de acabar com a própria vida chegam para mim, depoimentos nas redes sociais, falam, Josi, muito obrigada, porque eu vi que eu não tenho o direito de fazer isso. Quando eu falo do sofrimento das famílias, quando eu tenho esse contato com as famílias, e eu choro horrores. Nossa, eu não posso ir em velório, levar culpa. Como chorar? Só de eu entrar ali eu já fiquei super mexida. Eu não choro fazendo o procedimento, né? Quando o pessoal me pergunta sobre crianças. Porque você acabou acostumando também, né? Dentro do laboratório eu procuro ser o máximo profissional possível. Agora, quando eu vou levar o corpo para a família, quando eu vou... hora que dói, né? Sabe, quando a família olha, a gente... Assim, dois momentos difíceis, né? O momento de abrir a urna e o momento de fechar a urna. É o pior momento mesmo. E aí quando a gente fala pra família, olha, daqui a 5 minutos, porque não é clichê não, é de verdade. Aí você fica lá no caso também? Às vezes eu fico, até o momento de sepultamento. E aí quando a gente fala pra família, ó, daqui a 5 minutos a gente vai fechar o caixão, vai fechar a urna. Aí você vê aquele desespero, então não tem como não se emocionar, né? Ontem mesmo fui levar um bebê recém-nascido, lindo, 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 lindo. Parecia um bonequinho, ainda fiquei com ele no colo um bom tempo até arrumarem a urninha dele. E aí quando eu tirei ele do carro nos braços, entreguei pro pai, foi assim um momento bem emocionante, bem tocante. Lá aquela coisa, né? É complicado. Essas quando a gente lembrar, a gente é mãe, é irmã, a gente, na realidade eu acho que é empatia, né? Você se colocar no lugar, né? Como se fosse seu também, né? E é o que falta muito nessa área também, né? Porque eu vi já, infelizmente, situações de mulheres, principalmente de corpos, que são abusadas, inclusive no lugar que está fazendo essa parte que tem que fazer. Enfim, tem pessoas que são doentes ao ponto de trabalhar nessa área para fazer essa maldade. E como que pode? É esse nome que dá. Gente, o nome é necrofilia. Eu já vi grupos também que já comentaram que tem até grupos que pessoas pagam até. Há pouco tempo foi desvencilhado uma quadrilha, né? Absurdo. E eles compartilhavam fotos íntimas de cadáveres. Parece que propiciavam visitas de pessoas até locais onde tinham esses cadáveres e onde se praticava esse abuso. Absurdo. Né? Então, a necrofilia, ela tá aí, não é lenda urbana. A gente que trabalha nisso sabe, por isso que eu sempre falo pro pessoal que acompanha a gente, viu algo de estranho, alguma foto sendo compartilhada, denunciem, tá? É o amor da vida de alguém que tá ali. Hoje é de uma outra família, amanhã pode ser da nossa família, amanhã pode ser a gente, né? Como aconteceu do Cristiano, né? Araújo e agora, recentemente, da Marília Mendonça. É verdade. Que eu vi até você gravando alguns vídeos falando sobre isso. Sim.
quando aconteceu com a Marília, o pessoal, já comentei antes com você, né? O pessoal começou a me marcar. Josi, se posiciona com relação a isso, fala com relação a isso. Foi assim, uma coisa cruel, né? Só que a gente precisa lembrar que se tornou público porque era Marília Mendonça. Exatamente. Quanto o seu João, Dona Maria, passaram por isso, né? E aí não se tornou notório, ninguém soube, mas a família sofre com isso, né? A necrofilia, pessoas, voltando um pouquinho na necrofilia, alguns criminosos, porque é considerado pelo Código Penal um crime hediondo, né? Alguns criminosos, eles retiram corpos da sepultura, Lisa. Nojento. Eu já ouvi falar sobre isso, já ouvi. Há pouco tempo Muito saiu nojento. na rede, né, a reportagem de uma senhora que faleceu e a pessoa, o monstro, ele conta como foi. Né? Ah, você fez, fez um carinho, você beijou. Ele dizia sim, fiz e tal, pra você ver o tamanho. E a filha falando, né, do tamanho da dor que ela sentiu. Como vai sentir, né? Ali com todo aquele relato. Então tem muita coisa que a gente não tem conhecimento, mas que acontece, tá aí. Muito Os cadáveres precisam sim de respeito. Por isso né? que tem que saber o lugar. Eu sei que não tem como a pessoa adivinhar, porque quem vai saber, a pessoa não vai chegar e falar, eu sou assim. Então, falando até sobre esse assunto, eu queria que você também falasse pro pessoal que está em casa. A pessoa que é das cidades que você atende, como que a pessoa faz, no caso, para ela conseguir fazer um plano que você atenda? Tem a funerária específica? Como que ela pode estar no lugar que você atenda, que sabe que você vai atender, que você... Porque, gente, né? Eu tô em São Paulo. Você falando isso, eu lembrei exatamente das pessoas que me procuram e falam, olha... Porque eu falei isso pra ela já, ó. Quando eu morrer, o que eu mais ouço é isso, gente. Quando eu morrer, eu quero que você cuide, que você faça. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que me virar em 50, né? Tem uma pessoa que me procurou na rede, que conversa comigo até hoje. Ela é trans, né? É um homem trans. E ela disse pra mim, a única pessoa que vai ter acesso ao meu corpo é você. E eu fiz um documento e minha família vai te buscar onde você estiver, mas você vem pra tratar. É porque pra ele é muito complicado na questão dele ser um homem trans, as mulheres trans também. É muito difícil, porque a pessoa já fica com aquilo na cabeça, né? Muitas vezes não me respeita viva. Exatamente. Imagina depois que eu for embora. E por conta de piadas, né, Lisa? Mas, voltando à sua pergunta, aqui no Tabuão, a gente atende a um plano somente, né? Então eu não tenho um plano assim a nível Brasil que eu atenda. Sim. Né? Porque nem todo laboratório, a pessoa pode virar óbito e falar, não, a família pode falar, não, quero a Josiane. Só que nem todo laboratório vai abrir as portas para eu fazer o procedimento, né? Então eu não vou poder atender todo mundo que me pede, cuida de mim, né? Cuida de mim com esse respeito, não importa a marca do shampoo, tanta gente fala, né? Ah, eu também falei, já comentando nos Você vídeos viu lá dela. nos meus comentários nos vídeos, há uma moça que fala, eu quero um shampoo pós-química. Eu disse pra ela, você vai ter muita sorte. Ai. Se a pessoa ainda usar o shampoo, porque usam detergente, né? Detergente, Já ouvi falar. Água sanitária, Porque desinfetante. já ouvi casos você comentando e também casos de outras pessoas falando de pessoa que joga o corpo, quebra o nariz, quebra a face, a pessoa não tá com nada quebrado. Sabe o que eu acho engraçado, Lisa? Quando eu falo sobre isso, tem pessoas que debocham, né? Sempre tem ser humano assim. Quando né? eu falo que a gente tem que ter cuidado pra tudo, a gente tem que ter cuidado ao retirar da urna. É o e realmente, carinho, o gente, amor, pra não né? bater ali na mesa, né? Não ter um afundamento aí de crânio, não quebrar o nariz. Você imagina, você vai lá, vocês vão lá e liberam o corpo pra gente, o seu ente querido, com o maior cuidado, o amor do mundo, e me liberam ele completamente normal, completamente, né, com a fisionomia normal. E aí, quando vou entregar no velório, tá com o nariz torto, tá com corte na testa. Muita Como gente assim? eu vejo comentando, já comentaram que cortou até o pé da pessoa no caixão. E eu ouvi você falando sobre isso. Acontece isso ainda. Gente, vocês viram, depois deixa no comentário aí, vocês viram aquela série que teve aí? Pode falar o nome da série? Pode falar. Acho que é A Mulher dos Mortos. Eu não cheguei a ver. Na Netflix. Sim, eu não e cheguei a todo ver. mundo, eu lembrei de você. Gente, lembraram de mim. Olha, eu falei, como que vocês lembram de mim numa cena dessa? Meu Deus. Chega um corpo maior do que a urna e ela pega a serra elétrica, E corta. né, um motorzinho, pra cortar, pra poder fazer cabelo. Não existe. Porque tem urna pra todo mundo, não tem? Tem urna pra todos os Isso é tamanhos. desculpa, tem urna pra todo mundo. Eu sou gordinha, né? Minha urna é especial ou extra especial, não sei.
tem urna para todos os corpos, para todos os pesos, né? Tanto na largura quanto na altura. A gente tem urna especial, extra especial e assim vai, né? De acordo com a largura, a funerária faz o pedido, ela vem rapidamente. Então tem que ter, não tem essa de colocar numa urna menor porque não tem urna. Tem sim. Tem urna para todos os tamanhos. E eu vi você falando sobre a questão também de colocar roupa, peça íntima. O que a pessoa pedia tem que colocar, não tem? Sapato. A gente tá cheio de assunto polêmico, né? Eu acho que 5 horas que falando. 5 horas aqui só de assunto polêmico relacionado a isso. Eu sou procurada por pessoas que falam pra mim, eu fui procurada por uma filha que me marcou bastante. Ela disse: Josi, no momento do velório, o agente funerário chegou, entregou a urna da minha mãe, entregou minha mãe na urna e me entregou uma sacola. E ela disse assim, eu fui ver o que era, eu fui olhar o que era. Ela falou assim, era a calcinha e o sutiã dela, eram as peças íntimas dela. E ele disse pra mim que ele não vestia a peça íntima. Eu falei, como não? Né? E ela falou assim, Josi, a minha vida acabou depois disso, porque a minha mãe nunca ficou sem as peças íntimas e agora eu sei que ela está sepultada sem as peças. Aí quando eu falo que a gente salva memórias, os médicos salvam vidas, e a gente salva a memória justamente aí, né? Olha a memória que ficou para essa filha. O trauma, né? Olha o que essa filha vai carregar com ela, né? Esse trauma que ela vai carregar de saber que a mãe dela tá lá sem as peças íntimas, uma coisa que ela nunca. Tem corpos que chegam pra gente aqui, que os filhos falam, né? Eu já recebi alguns, idosos principalmente, falam assim, olha, ela vai ficar nua? Aí eu sempre falo, olha, preciso, porque eu vou dar o banho nela e tal. Mas você promete que só você vai ver? Porque ela nunca ficou nua nem na frente do meu pai. Nossa. Aí você vê a importância que tem o pós-morte. Muito importante. Eu fui aconselhada por uma pessoa no Facebook, que ele disse que ele tem 25 anos de profissão. Ele disse, para de falar, essas coisas têm que ficar no bastidor. Eu falei, não. Tem que essas falar. coisas têm que ser faladas. É o amor da vida de alguém que você está cuidando. Por que a pessoa não pode saber o que está acontecendo? Então, eu não posso falar sobre a profissão, né? Por conta o justo paga pelo pecador, né? O justo paga por aquele profissional que faz de qualquer jeito, não veste a peça íntima, né? Lembrando que essa entrevista da gente é uma forma de alerta para vocês também. Exatamente. A gente não está livre de perder alguém, a gente não pode se tornar refém nas mãos de uma funerária. Nós temos que saber os nossos direitos. E tem lei para isso, que a pessoa quer processar a funerária. Hoje a gente tem o maravilhoso artigo 212 do Código Penal Brasileiro, que há um tempo atrás era uma mãe. O artigo era brando. Houve aquele crime com o Cristiano Araújo. Foi aí que mudou. Exatamente, foi aí que mudou. E detalhe, para vocês que acham que aconteceu com o Cristiano Araújo, o que aconteceu com a Marília Mendonça, não foi isso. A Marília foi fotografada, aquelas fotos eram fotos técnicas. No caso, o IML que tirou aquela foto. Exatamente, são fotos técnicas. No IML se faz todo o registro de todo o trauma, todo o corpo passa por esse registro, né? Pela necropapiloscopia, que é aquela, né, as impressões digitais dos cadáveres, e pelas fotografias técnicas. E aí todo mundo culpou os funcionários do IML. Foi. E eu sempre pedindo ali nos vídeos, gente, calma, tá cedo. Ah, mas só eles têm acesso. Não, a família tem acesso, os advogados têm acesso. Vai saber de onde saíram essas fotos, né? Felizmente você não sabe quem são as pessoas. Agora encontraram um rapaz, né, que fez o compartilhamento. Mas disse que ele compartilhou como também do Cristiano. Exatamente. Mas quem mandou pra ele compartilhar? Porque ele não tem acesso direto. Aí o pessoal, julgar é precipitado. O pessoal até comentou, tem que ver quem que começou. Ele compartilhou, mas quem começou? Ele também tá errado, claro. Mas quem que começou também? E aí entra o artigo 212, fora outros crimes que entra aí penalizando, né? A exposição da imagem, entre os crimes contra a família. Eu vi a mãe dela comentando, falando, gente... Não, ela pede empatia, né, no vídeo, né? Eu vi ela falando, compartilha a foto dela assim, ela sorrindo, ela linda, maravilhosa. E ela falou, esse cara, esse monstro, ele vai pagar. Exatamente. Ele vai pagar. E tem que pagar, porque como que pode a pessoa fazer isso e ficar tudo bem? E, mais uma vez, deitar a cabeça no travesseiro e dormir. E o pessoal falou pra mim assim, mas você tá falando isso no vídeo porque a Marília... Não, gente, tô aproveitando pra falar sobre uma coisa que acontece
com os anônimos, né? As Dona Maria, o seu João. Exatamente. E ninguém toma ciência. Então tem que acontecer com alguém famoso pra gente chegar e falar, ó, vamos prestar atenção nisso, o pós-morte precisa de atenção. Que até onde tem o acidente da Marília, eles estavam reclamando lá da parte que o avião ficou mais baixo e tinha os cabos de energia há muito tempo e não fizeram nada. E, se eu não me engano, depois eles fizeram. Mas que estavam reclamando já há muito tempo quando o avião ia pousar. Aquela história, né, gente? Espera acontecer, né? A pior parte, espera né? acontecer para tomar uma atitude. É a mesma coisa pós-morte. Acontece com a Marília, aconteceu com o Cristiano Araújo, com os Mamonas Assassinas. Não, várias fotos. Tá nos sites até hoje. E aí as pessoas começam a se atentar. Não, peraí, vamos olhar pelo pós-morte, é crime. E tem gente que ainda compartilha. Eu vi gente no comentário falando, você tem a foto, manda pra mim. Nossa, Porque eu vejo muito, eu gosto de ver muitos comentários, né? Eu fico vendo os comentários assim das pessoas, aí eu falo, gente, é inacreditável. Me pedindo. Parece que... Então... Entrando no meu perfil e falando assim, não, eu vou te mandar pra você ver. Não quero ver nada. Não quero, eu sempre... Como que tem a coragem de falar com relação à minha profissão, eu sou meio enfática, mas sabe? Você tá certa, eu sou meio exigente com relação a isso. E eu falei, não quero ver, não me manda, que se você me mandar eu vou também te denunciar. Certíssimo. Então a Marília foi isso que aconteceu, foi dentro do IML Fotos Técnicas. Já o Cristiano Araújo foi dentro de um laboratório de tanatopraxia. Já foi quem estava trabalhando na parte. É como se fosse ali onde você foi conhecer. Fizeram de lá. E aí fizeram eles, um vídeo até brincando e tudo, né? Simplesmente eles abaixaram a máscara e começaram a falar coisas, achando coisas engraçadas, falando, e ali o Cristiano na mesa com a cavidade aberta, porque quando chega do IML, Lisa, a gente reabre, né? Lá no IML eles fazem essa incisão toraco-abdominal e a gente no laboratório tem que reabrir para fazer o tratamento interno, o tratamento dos órgãos. Então ali no momento todo mundo tem que reabrir, que vem do IML. Do IML. Fora isso a gente não abre nada. Se a pessoa morreu em casa, a funerária foi buscar e manda para cá e não abre. Geralmente quem falece em casa vai para o IML ou para o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, porque uma morte em casa, se não for atestada por um médico que já acompanha aquela pessoa há muito tempo, ela vai se tornar uma morte suspeita. Eu falo porque meu avô faleceu em casa. Ele tinha um acompanhamento? E a funerária, no caso, ele tinha, mas assim, a funerária que buscou, só que como eu não entendia na época, isso já faz uns 15 anos atrás, então eu só cheguei pro velório, porque eu já morava em São Paulo e no interior. Aí eu não sei, minha tia só falou que a funerária foi buscar e tá hora o corpo ia estar pronto pro velório. No interior, geralmente, eles têm acompanhamento. Geralmente está doentinho, aí o médico já tem ciência daquela patologia, aquela pessoa vem a óbito. Ele, no caso, nem estava doente, ele foi assim, 3 dias antes, caiu com bronco e faleceu. Se fosse aqui em São Paulo, ele iria pro IML. Por quê? Eu acredito que não foi, que só por conta da fratura, né? Foi. Então, ele tinha ele só no hospital por causa da fratura, mas depois ficou em casa e pelo tempo que foi, pode ser que eles até levaram no hospital e depois foi. Mas como eu fiquei tão chocada, a gente fica tão triste que a gente meio que... Acho que muita gente que tá em casa também é assim, a gente nem pensa em querer saber algumas coisas. Acontece de ter coisas ruins, às vezes, no velório, como se você se anulasse, mas né, você ali, né? só tá querendo se despedir e a hora que abre a urna, você tá vendo, é como se a pessoa estivesse dormindo, na hora que fecha, você sabe que nunca mais vai ver, é o corpo, mas é a pessoa que tá lá. Então é isso que as pessoas que cuidam de quem vai embora precisam entender. Exatamente. Você tá falando da sua dor. Olha como é interessante essa conversa, porque você fala da sua dor. E eu sou uma profissional que eu entendo, eu não sei o que você sentiu, porque eu não passei por isso. Mas eu entendo o que você está sentindo, né? Então eu me coloco no seu lugar quando eu pratico a empatia. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a você ou aos seus. Então, quando teve essa situação toda do Cristiano Araújo, isso foi terrível, né? Para os profissionais da área, para todo mundo, chocou. E esse vídeo ainda circula. Por falar nisso, gente, por favor, eu me lembro muito bem do pai dele falando, não compartilhem isso. Acabou com o luto da família. Como que vai acabar, né? Toda família tem direito de viver o seu luto, né? O que a gente faz é contribuir para que a família viva o seu luto. Eu vou dizer com tranquilidade, mas vocês vão entender, com tranquilidade, na medida do possível. Eu sempre faço assim. Por quê? Porque que a família possa se despedir naquele primeiro momento, para depois ela viver o luto. Porque a memória fica. Exatamente. Tudo que você vê ali, eu posso fazer um trabalho maravilhoso. Aí quando chega lá, você vê um algodão aparecendo, você vê uma linha de sutura aparecendo, você fala, nossa, tinha uma linha, saco plástico, né? A gente vê muita pessoa falando, profissionais que ainda colocam órgãos e saco plásticos, isso não e existe. A família vai fazer carinho. Pode fazer isso.
Já não se usa mais isso. Antigamente que usava. A Porque tanato a Tanato, que a gente falou muito sobre, mas explicou melhor para as pessoas, a Tanato é um procedimento. No caso, tem como você explicar para o pessoal que tá em casa? Sim, tem. A gente já começou do final, né? É bom que já... A gente tá no Vocês final, já vão agora sair volta daqui formados. Já vão sair daqui formados, dando aula de tanatopraxia. A tanatopraxia, gente, é um segmento do embalsamamento, né? Em um laboratório de tanato a gente faz tanto o procedimento de tanatopraxia quanto de embalsamamento. Só que as pessoas se remetem ao embalsamamento, muita gente fala assim, quando eu ouço a palavra embalsamamento, eu lembro do Papa. Porque antigamente a gente ouvia muito, né? O Papa será embalsamado. Sim, e as pessoas mesmo. ligam muito nisso. Sim. E a diferença da tanatopraxia para o embalsamamento é que a tanato a gente faz em corpos que vão sepultar em até 48 horas. O embalsamamento a gente faz em corpos que vão precisar de um velório mais longo, né? Quando tem que viajar também. Exatamente. Passa pela gente corpos que vão sepultar com 5, 10 dias, né? E isso acontece bastante. Tem corpos que vão sepultar, vão esperar um documento, alguma coisa, e vão sepultar daqui a 5 dias. Aí a gente faz o embalsamamento. Mas depois que enterra, no caso, aí o corpo vai decompor. O embalsamamento normal. demora mais um pouco. Demora mais? A tanatopraxia, a quantidade de fluidos que a gente usa, não é para impedir a decomposição. Agora, desculpa, gente. É que chegou um colega aqui do agente funerário e tá falando um pouquinho mais alto que a gente. Acontece, coisa dos bastidores, tá? E aí, a gente faz o embalsamamento, né? Para esses corpos que vão ter um velório mais longo. Então o que difere é a quantidade de fluidos. Lembrando que a gente não tira órgão de cadáver, tá? Isso não existe. Isso é crime. Tudo que vem com o cadáver volta com ele. Então isso é crime. A gente não retira nada. E a gente precisa falar sobre isso. Acho que muita gente deve estar ali, ó. Nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Tem muita gente que vê meus vídeos e fala, nossa, comecei e não parei mais. Mas você começa e não quer parar mais, porque você tem aula, você dá aula pra gente. Porque eu aprendi tanta coisa, você já dá aula aqui, mas eu falo que quando tá fazendo uma entrevista assim, você também está dando uma aula. Por quê? Porque você vai ensinar pra gente que é leigo e não sabe. Então a gente vai aprender essas coisas e vai saber pra olhar e falar, não, meu ente querido tá bem cuidado. Não tá, porque como não dá pra você atender todo mundo, e não infelizmente, né? Então a gente precisa... Eu não posso atender todo mundo, gente. Mas ela tá formando as pessoas e eu tenho certeza que ela vai montar aí, ó, não só no Brasil como no mundo. Já pensou? Já pensou? Essa é minha... E eu profetizo, viu? Ai, amém, eu recebo. Esse é meu intuito, né? Amém. Formar profissionais... Porque é uma missão que você tem. Exatamente. Missão. É formar profissionais para que eles levem essa humanização. Assim, a Lisa viu um pouco do procedimento. Não é um procedimento romântico, tá? É um procedimento invasivo e preciso, onde a gente faz a troca de fluidos, né? Aí tira o sangue e coloca o fluido, é isso? Fluido chamado fluido arterial. Que antigamente você comentou que era formol. Exatamente. Formol banido. Infelizmente, alguns locais ainda se utilizam de formol. Formol é cancerígeno. Formol deixa aparência... Isso faz mal até pra pessoa que tá fazendo, porque ele é cancerígeno, quem morreu... Exatamente. Não, mas e quem tá fazendo o procedimento, Lisa, né? fica cinza. Fica cinza. Sabe, uma tonalidade triste. Fica duro igual uma pedra, vamos colocar assim, fixado. E a gente hoje tem um fluido específico, que é o fluido arterial. Aí, no caso, esse fluido não deixa a pessoa dura? Não, ele deixa ela fixa, mas com uma aparência mais natural possível, né? Fica com a aparência mais natural possível. Então fica um semblante menos impactante para a família, sabe? É bem serena, como se a pessoa estivesse dormindo mesmo, né? E a tanato, para o pessoal que é leigo aí, né? É até legal a gente explicar. Ela é um procedimento, como eu já falei, de conservação e desinfecção. E ela propicia velórios longos, ela propicia translado aéreo, translado terrestre. Ela tem uma participação muito importante no meio ambiente. Também. Um corpo em decomposição, sem o procedimento de desinfecção, ele gera por volta de 40 litros de necrochorume. Necrochorume é um material nocivo à nossa saúde, proveniente da decomposição humana. Então o corpo se decompõe e ele está lá sepultado. Vamos supor, vamos imaginar aqui o cemitério da cidade de vocês, tá? É um cemitério aí no meio da cidade, já está errado, mas antigamente não existia todas as normas do CONAMA, né? É um cemitério no meio da cidade. Vamos supor que o lençol freático seja superficial. E aí o que acontece? Esse necrochorume vai para o solo.
automaticamente atinge o lençol freático e pode levar contaminação a toda uma população que mora em volta do cemitério. Absurdo. Então, mas dessa contaminação ela vai para a água, no caso? Exatamente. Quando o lençol freático é superficial ali, quando ele está superficial abaixo, né, daquele cemitério, o necrochorume atinge o lençol freático. E essa é uma grande preocupação do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E o CONAMA vem aí levantando a bandeira da tanatopraxia. Por quê? Porque a gente faz essa troca. Então, quando o corpo que passou pelo procedimento ele é sepultado, ele tem uma decomposição como se fosse assistida. Ele não gera necrochorume porque a gente já fez a substituição do sangue pelo fluido específico e já fizemos também o tratamento da cavidade, porque a gente sabe que a proliferação em um cadáver começa no nosso intestino. Que eu ouvi até você falando sobre a questão, mas a pessoa tinha morrido, ela peidou, ela eliminou os gases, boca, né? parece que ela gritou, aí eu vi você falando que são gases, no caso, que a gente gases. Quando morre, os gases vem tudo... Já começa, o nosso corpo é uma máquina tão perfeita que Deus criou a gente para se autodestruir, né? Ou seja, as bactérias que fazem bem para o nosso organismo durante toda a nossa vida, né? A gente tem a flora bacteriana, que faz a gente ir no banheiro todo dia na hora certa, que faz a gente eliminar gases. Essa mesma flora, ela passa a um processo de decomposição do nosso corpo. Então, o nosso corpo ele se autodestrói. Tem a autólise, que é a destruição das células, né? E depois a putrefação. E a tanato, ela vem justamente impedindo que esse corpo gere todo esse material nocivo, né, à nossa saúde, e que não põe a vida das pessoas que estão em um velório por algumas patologias, como hepatite, por exemplo, né, que a gente tem um vírus aí muito resistente, que se não passa, a pessoa faleceu, ela passa porque não fez o procedimento. Pode ter na parte ali, né, da pele dela, a pessoa quer dar um beijo, a gente faz carinho, exatamente. Porque a gente quer tocar, quer estar junto, né? E como eu vou falar para uma família, não toca? Não tem como. E tem casos que às vezes a pessoa tem que... Por que a pessoa tem que velar em caixão fechado? Acontece a gente não ter jeito, o caixão tem que ficar fechado? Isso a gente chama de urna lacrada, né? O que significa assim? Pode acontecer em casos de tuberculose. Aí não tem como, mesmo fazendo tudo isso? Alguns casos de tuberculose não tem. Porque pode passar mesmo assim pra pessoa. Os médicos, geralmente quando é caso de tuberculose, aqui em São Paulo, os médicos fazem uma carta a próprio punho, né? Onde ele coloca ali se essa pessoa estava em fase de contaminação ou não. O Covid não pode, foi uma época muito triste, muito triste. Muito. Nossa, quanta coisa ruim aconteceu O Covid, a gente tinha que colocar dentro de uma urna, lacrar, gente. Mas no caso fazia... Tá vendo essa chaveta aqui? Isso aqui é uma chaveta de urna, né? A gente tinha que fazer, sabe o que, Elisa? Nos casos de Covid, a gente tinha que ir no hospital lacrar e quebrar essa chaveta. Sabe por quê? Por conta do desespero da família. A gente acaba querendo abrir. Exatamente. Mas no caso, ainda assim vocês fazem o procedimento da tanato? No Covid, não. E também do que você falou da agora, tuberculose, só se o médico emitir uma carta pra gente dizendo que aquela pessoa não estava mais no período... vocês pegam também, né? Por conta da nossa saúde, da saúde das pessoas que vão estar presentes, mesmo que passe pela desinfecção, a vigilância sanitária já olha pela saúde do profissional. Entendi. Meningite, geralmente, é urna lacrada. Tá? Triste, né? Acidentes, né, com perda facial muito grande, onde não dá pra gente fazer uma restauração. Porque às vezes dá pra fazer a restauração. Sim. A gente faz belas restaurações, legal. né? E a família quando libera e fala, já fica triste, né, por conta do estado, aí chega aqui pra gente, a gente faz a restauração, as suturas, a massa restauradora que a gente trabalha, a necromaquiagem, e aí a gente entrega numa urna aberta, é uma comoção na família, porque a família já não estava esperando, né? Aí abraça, beija, agradece, eu acho que não tem nada melhor no mundo do que o muito obrigada. Pelo menos nesse último adeus pra pessoa, exatamente, né, que tá lá. E assim, ó, a gente já tá com quanto tempo? Quase 40 minutos. Olha, a gente tá indo. Tem que fazer umas 10 partes aí, viu? Vou até tomar uma aguinha aqui, ó. Né? Eu também, por favor, você vê pra mim? Mas é bem importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas precisam saber. A gente perde pessoas. Sim. Né? É uma coisa que a gente tem muito tabu em falar, né? Porque a gente procura não pensar igual você. É uma pergunta agora pra você como mãe. Eu vivo até você falando sobre a questão que se fosse algum ente querido seu que partisse, você não conseguiria arrumar. Mas assim, igual você parar pra pensar na morte, no caso, você também tem medo? Como que, de quem você ama, a sua, como funciona isso pra você que trabalha nessa área? É uma ótima pergunta, né? Porque o que acontece quando a gente... Obrigada. Quando a gente se depara, né?
que eu sempre costumo fazer é o seguinte, eu nunca faço um envolvimento ali do tipo, nossa, parece com a minha mãe, parece com o meu filho. Não parece com ninguém. Naquele momento que eu entro no laboratório, nós temos a nossa oração, naquele momento que eu entro no laboratório, não parece com ninguém, eu tenho que fazer meu trabalho. Mas a gente tem um receio de ir embora e deixar os nossos, né? Eu sempre falo com Deus, eu trabalho com a morte, eu vivo da morte, né? A morte paga as minhas contas, mas sempre tudo com muito respeito. Sempre. E por eu viver da morte, não quer dizer que eu quero que as pessoas morram, não é isso. Mas se vier óbito, que venha pra gente tratar, que a gente sabe da qualidade do serviço que a gente oferece. E se Deus quiser, isso vai ser a nível Brasil. Amém. Vocês que estão aí, passem a cobrar isso, vocês têm direitos, eles não podem tratar o seu ente querido como qualquer coisa. E eu peço ao Papai do Céu para quando for meu momento, eu deixar os meus bem, né? Os meus filhos bem, peço para não perder ninguém toda agora. mãe é o que a gente mais pede, exatamente, né? Porque eu também sou mãe, a minha maior preocupação é embora não deixar meus filhos bem, tanto espiritualmente como materialmente, porque às vezes as pessoas têm mania de romantizar a pobreza, né? Exatamente. Não, eu ensinei o melhor, tá tudo bem, mas não tem uma casa pra eles ficarem, não tem um valor. Aí tem gente que fala, não, mas você tem que ensinar eles a serem pessoas boas. Tá, mas tem que ter um bem material, teto, tem que ter pelo menos uma continuação pra eles financeiramente, porque como que a gente vai tranquila pensar, eu deixei meu filho sem nada e como que vai ser? Ah, mas tem quem vai cuidar? Pode até ter, mas não é a mesma coisa. Com certeza. Não é a mesma coisa, eles vão sentir muito a nossa falta. E as pessoas falam pra mim, você é fria porque você trabalha com a morte. Não, eu sou profissional. Eu porque não consigo... se você desabar com tudo que você vê, como que vai ser? Exatamente. Que nem eu achei muito legal você falar que faz a oração, você pede licença pra pessoa, né, pra aquele corpo, pra aquela pessoa, que eu vi você falando num vídeo, que aquela pessoa interrompeu a vida dela naquele momento, que ela tava numa rua, que ela tava num lugar e foi um acidente, enfim. E aí você imagina, a pessoa interrompeu todos os sonhos dela que ela tinha aqui na Terra. Eu achei muito lindo quando você falou isso. Alguns chegam aqui com a expressão de dor. Alguns chegam pra gente ainda com a última expressão da morte, né? Principalmente casos de assassinatos, suicídio é bem complicado, costuma ser um tratamento bem pesado pra gente. Aí você faz oração, você conversa. Sim, e o fato de eu pedir licença, né? Por que eu peço licença? Porque Deus fala o que pra gente? Que o nosso corpo é um templo, né? Eu tô tocando no corpo de uma pessoa, Lisa, não tem como eu agir diferente. Exatamente. Não é porque tá morto que eu vou estar sem vida, eu vou meter a mão, vulgarmente falando, meter a mão de qualquer jeito, jogar de qualquer jeito e agir como alguns colegas, entre aspas, né, que não são profissionais, falam, porque esse gordo, essa gorda, isso é terrível. Eu presenciar isso pra mim me dói. Aí quando eles vão embora, né, eu sempre falo, não trata assim, não faz isso é crime. Tá com raiva da vida, vai refrescar a cabeça. Não trabalha nessa área então, né? Até porque assim, eu vi que você falou que você acredita que a vida continua espiritualmente. Exatamente. Como eu também respeitando todas as religiões e crenças, é claro. Então assim, eu vi até você comentando o caso de uma senhora que você saiu para comer alguma coisa e a luz ficou apagando e ficou acendendo. Foi uma coisa, você deu um pisca, uma coisa assim? Isso foi marcante demais assim para mim, sabe? Eu sempre falo para eles, né, gente? Eu falo, eu posso estar com um laboratório cheio de corpos. Eu sempre falo para eles, não apareçam para mim, não tem estrutura. Né? Porque assim, é inegável que existe uma energia. É inegável, tem plantões que plantão a gente fala, né? Hoje tá pesado. Mas é por quê? Porque é inegável que existe uma energia ali naquele momento. E esse dia eu tava de plantão, deixei ela no laboratório. A gente tem o fluido cavitário que trata a cavidade abdominal, né? Para combater as bactérias. E o corpo fica de 20, 30, 40 minutos, depende do tempo que eu tenho para tratar aquele óbito. E eu deixei ela no cavitário. E a dona da Agno estava comigo, a Odete, maravilhosa, minha amiga, minha sócia, no curso. Vocês querem entrevistar a Odete. Maravilhosa, você vai amar ela. E aí, vamos fazer uma bem descontraída para te contar as histórias, nossas histórias de viagem. A gente faz essa outra, vai ter mais, a gente faz essa nossas histórias de viagem, sim, onde uma esquece a outra na rua e vai embora. Vamos, adorei, vamos. E aí, eu fui comer com a Odete, conversando, e quando a gente voltou pro laboratório, a Odete bateu. Eu entrei, ela bateu as duas mãos na porta, e na nossa outra estrutura, a porta era de alumínio, fazia um certo barulho, e eu vi que ela bateu a mão e eu entrei. Só que a gente tem mania, na nossa casa é assim, né? A gente sabe onde está o interruptor, então a gente só vai com a mão, não é assim? Sim, exatamente. No banheiro a gente já entra passando a mão. E ela na mesa, eu tinha apagado a luz. Nunca mais eu apaguei luz de laboratório na minha vida.
com o corpo na mesa. E aí, quando eu passei a mão no interruptor, que eu fui acender, a minha mão escorregou, o interruptor acendeu e apagou, e eu tava assim, ó, olhando pro corpo e só com a mão acendendo. E aí, nesse lance, nesse flash de luz, quando a luz acende e apaga, eu vi ela em pé assim, do lado dela, a branquinha assim, a silhueta não tinha rosto, era só uma espécie de energia. Isso marcou bastante pra mim, né? O fato de eu ter visto isso naquele momento, eu me senti, eu não sei, parece que o meu corpo, minha alma saiu do corpo e voltou. Eu pisei alto. Mas e era aí uma energia boa, ela era uma energia meio que de gratidão dela pra você, você sentiu alguma coisa assim? Sim, poderia ser uma energia de estar ali, né? Ainda estar ali perto do corpo, bem, né? Quando eu falo para os profissionais, cuidado com o que vocês falam, cuidado com a forma que vocês agem dentro do laboratório. Ah, mas a Josi tá falando de espiritismo? Não, eu tô falando de respeito. Exatamente. Você pode ser de qualquer religião. Qualquer religião seja a sua, mas o respeito. Eu acredito que eles estão ali comigo. Alguns, outros já foram pra glória, como os anjinhos. Sim, né? verdade. A gente sempre fala dos anjinhos, os anjinhos já estão nos braços do Papai do Céu, não tem. Mas tem pessoas, pelo menos é a minha concepção, que são ainda presas ao corpo, né? Presas às coisas daqui. Material, né? Eu acho que esses espíritos não demoram mais. Ido também ainda. Demoram mais. Eu tive um caso de um afogado que quanto mais a gente tratava, pior ele ficava. Tudo que eu fazia não dava certo. Não dava certo. A fisionomia muito fechada. E depois que eu vesti a roupa nele, que eu falei pra ele, agora você vai pra casa, sua família tá te esperando. Os meus alunos perceberam. Mudou o semblante. Mudou a fisionomia dele. Isso é real, não tô aqui pra contar história de terror, eu não faço da minha profissão não, pelo contrário, uma história de terror. Não, você faz um amor da sua profissão e o respeito que você tem, né, por aquele momento. Porque é inegável. Não tem como eu negar que a gente sinta essa energia, né? Exatamente. Que a gente tem momentos no plantão que eu vou lá, boto uma musiquinha bem lenta, bem tranquila, porque eu sinto que a energia vai caindo, né? E aí eu me apego com Deus e continuo o meu trabalho. Então tem vários casos onde a gente recebi um caso de um avô e neta, cada um em uma mesa. E foi um acidente de um passeio familiar, não vou entrar muito em... Sim, os dois que partiram. Era um passeio. Nossa. E um do lado do outro, e aí de repente eu parei, a agente funerária que trouxe chorando demais, e eu me deparei com aquilo ali e falei, meu Deus, olha o meu trabalho. Olha a importância do meu trabalho, olha a dor dessa família que acaba de perder 2 pessoas em um passeio. Né? Então, para as pessoas verem que existe sim os bastidores aqui do pós-morte, somos nós. O pessoal fala assim, são os anjos invisíveis, né? Mas não tem problema, a gente faz o bem. São anjos. Não tem problema que se a família não sabe da nossa existência, não tem problema. O importante é que você faz de coração, é o seu ganha-pão também, claro, mas você não faz pelo dinheiro, você faz pelo amor, em primeiro lugar, e o dinheiro é uma consequência. Exatamente. Porque todo mundo tem que ter, né, de onde ganhar seu dinheiro com o seu trabalho, né, com a sua profissão. Com certeza. E é muito linda toda a história da Josi. Ainda tem muita coisa pra falar, gente, mas essa primeira entrevista a gente vai encerrar, mas daí a gente vai voltar com a segunda, com a terceira, com a quarta parte, enfim. Tem muita coisa pra falar. A hora que você quiser, vamos lá. Maravilhosa. Podemos fazer, eu quero te convidar para fazer uma dentro do laboratório. Quero, com certeza. É só você, a gente pega autorização com a família, você coloca meio que embaçado, isso, e aí eu posso fazer o procedimento, a gente conversando. Não vamos mostrar jamais a pessoa. Tem só uma coisa que eu queria ressaltar para você, que eu ouvi de uma psicóloga, e que eu gostei muito, né? Que ela fala que a morte, ela é como o sol do meio-dia, né? Todo mundo sabe que ele tá ali, mas ninguém aguenta encarar ele de frente. Mas nós sabemos que tá ali. Então a morte chega para todo mundo, né? Vivam da melhor forma. Ali naquela mesa, eu vejo crianças, algumas que nunca foram para casa, moraram uma vida inteira, 5, 6, 10 anos dentro de um hospital. Muito triste, né? As mães largam as casas para ficar no hospital com seus filhos. Aqui em São Paulo é referência de câncer e coração. Então são histórias de que vem a criança para cá e as pessoas falam assim, mas como é que você consegue? Eu vejo como uma libertação. Porque a criança estava sofrendo muito, né? Eu sinto muito pela família, mas eu vejo como uma libertação. Então olhem por esse lado, os futuros profissionais não se apeguem, não vou conseguir cuidar de uma criança. A gente só tem que ter a concepção que a família precisa do nosso trabalho e precisa se despedir da melhor forma,
né? Faz o seu melhor para dar esse final, esse momento final para a família, como, né, aquela gratidão da família olhar e falar, olha como tá linda minha filha. Sim, muito filho, obrigada. muito obrigada. Parece que tá dormindo, né? Ver o cabelo cuidado, ver o rostinho cuidado, ver o perfuminho, né? A roupinha bem vestida, o sapato, tudo com muito respeito. Porque imagina, quem que não vai ficar grato, igual quando meu avô e minha avó faleceu, que eles que me criaram, eles estavam super bonitos dentro do caixão. Exatamente. Minha avó E fica essa última imagem, né? Fica, porque eu cheguei, não tive muito tempo. Meu avô ainda eu tive. A minha avó foram 3 horas só que eu tive. E eles ainda falaram que eu não sei se fez se a funerária que meu avô na época pagava tinha essa parte de tanato, que não são todas que tem, né? Não, ainda não. Estão começando precisa agora, ter, né? Incluindo o plano funerário, né? Precisa ter. Gente, por falar em plano funerário, parem de medo de plano funerário. A morte acontece às vezes quando a gente não tem R$1. Acontece, a gente tá naquele mês pagando. Eu falei isso quando eu cheguei, que eu não tenho e eu preciso fazer, que eu não tenho. A gente não gosta de pensar nem falar muitas vezes sobre isso, mas precisa, porque a única certeza é a morte, né, dessa vida. É o nosso sol do meio-dia lá. A gente não consegue olhar, mas a gente sabe que ele tá lá, né? Mesmo que as nuvens estejam na frente, mas o sol tá lá. Então a gente precisa falar sobre tudo, né? Sim, exatamente. Sobre tudo e fazer. E assim, pra finalizar, você indica como que a pessoa faz pra ela procurar um plano? Ela tem que perguntar: essa funerária tem atanato? É isso? Sim, sim. Na cidade de vocês, né? Você vai pra fazer o plano, aí você vê. Tem vários tipos de plano, vários valores, né? E aí, pra quem quiser o plano com tanato, pergunta na funerária se tem o plano com atanato, né? Se cobre atanatopraxia. E aí vocês vão se informar na funerária mais próxima. Escolham com calma, leiam o contrato, né? Para ver o que abrange esse plano. Tem a carência também de quando começa a pagar. Alguns têm uma carência maior, outros uma carência menor, né? Então se informem direitinho e não fiquem pensando assim, vou fazer plano e vou morrer. Não, não é isso. Nem os donos das funerárias querem que vocês morram. Não é isso que acontece. Exatamente. Eles criam preconceito, né? Meu padrasto, quando faleceu, a gente estava na pior fase. Então, porque aí não dá pra saber o dia. Fomos pedir dinheiro emprestado para sepultá-lo. E é um absurdo. Olha a dor, o valor, né? A dor de pedir e a dor da morte. Tudo junto, né? Tem que Minha ter mãe, cabeça desde então, pra pedir. Meu avô, ele pagava o plano já há 20 dela. anos quando ele faleceu. Aí. Ele pagava 20 anos e foi super bem atendido. Exatamente. Há 20 anos. Porque aí então, aí a família tem a chance de ter um luto. Você imagina o meu luto com o meu padrasto, ter que correr atrás de alguém que na época tinha um valor alto. Olha, não ficou mais aquela tristeza dele não ter um plano. Aí ele falava, igual algumas pessoas devem estar falando aí, quando eu morrer me enterra em qualquer lugar. Não pode não, tá? Não é bagunçado assim, me joga no rio. Não, a gente vai estar poluindo o rio. Só morrer, não tem mais nada, São Paulo, tem gente que tem essa mania, Porque né? a gente não serve nem de adubo, né? Então a gente não pode ser sepultado. Pelo contrário, até porque vai contaminar, né, Contamina gente? Então, o solo. Então não é assim. E é isso, meus amores. Agora eu quero que a Josi deixe os contatos dela, mas eu vou deixar na descrição do vídeo pra você que quer fazer o curso da Josi, né? Que quer se formar nessa área. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente finalizar disso e deixasse os contatos pro pessoal. Tá ótimo, perfeito. Bom, meu curso é presencial aqui no Instituto de Tanatopraxia Agnus Dei, em Taboão da Serra, onde eu tenho alojamento. O aluno fica com a gente durante 7 dias consecutivos. O alojamento a gente não cobra, só cobra o valor do curso. O Flávio Casimiro, que é o dono daqui da Agnus, tem esse projeto, né? Ele deixa as pessoas se alojarem aqui e aí só pagam pelo valor do curso. Para quem quer estudar tanatopraxia, mas Josi não tem estudo. Gente, graças a Deus, a Tanato é um curso livre. Eu já tive alunos que não sabiam assinar o próprio nome e entraram dentro do laboratório e deram um show de profissionalismo. Então não precisa ter. Não tem grau, só acima de 18 anos. Tem que ter acima de 18. Livre, é um curso livre. Aí, gente, coisa legal. E eu tive um aluno que, a hora que eu editava alguma coisa, ele dizia: eu esqueci meu óculos. Depois ele disse: eu não sei ler nem escrever. Eu falei: não tem problema. E entrou dentro do laboratório e deu um show. Então, não exige grau de escolaridade, não exige curso específico. Mas no caso, se a pessoa não souber ler e escrever, tem que chegar a assinar alguma coisa? Como não, a gente dá um jeitinho, vai na impressão digital, tá vendo, não tem essa. Então, se você não lê nem escreve, não tem problema. E as funerárias querem uma pessoa boa dentro do laboratório. O importante é ser bom dentro do laboratório, respeitar empático, a pessoa. Profissional, postura ética é tudo, não é só no laboratório de tanatopraxia. É em tudo na vida, né? É a gente ter postura ética. Bem, né? Exatamente. Porque eu acredito na lei do retorno. Exatamente. Toda ação gera uma reação. Tudo tem um retorno, né? Então, é isso. Então, daí pra pessoa entrar em contato, como que ela faz com você? Pode entrar em contato direto no meu telefone, né? Pode deixar o zap, pode, né? Pode. É 21 97711 9744.
esse é meu WhatsApp. Lembrando, eu mesmo que respondo, tá, gente? Ai, Pessoal, é você que responde. É assessora? Não tem assessora ela mesma. não tenho. Eu também sou minha própria assessora, pode falar direto comigo. E é isso. Fala, é você? Eu falei, sou eu mesmo, não tem ninguém pra falar comigo. Ela é maravilhosa. Ela falou, Elisa, eu falo tanto. Eu falei, eu também falo. A gente vai passar 4 horas. Eu ia fazer o ao vivo, só que a gente tá fazendo gravado. Por quê? Porque depende da internet. E aí poderia cair, ela também vai me ajudar a divulgar. A gente vai se divulgar, enfim. Parceria, meu amor. Falei pra ela já me convidar pra ir pro Rio de Janeiro, que ela falou que tem até piscina. Vai pra minha casa. Como que é a piscina que você falou? Minha piscina de plástico. Eu amei. Falei, já Vai me convida, que eu sim. quero. Enfim, vamos fazer outras gravações depois também. Parece que a gente vai apresentar uma pessoa pra vocês aqui, ó. É o dono desse projeto maravilhoso, o dono da Agnos. Ai, que legal. Vai ter que abaixar um pouquinho. Esse é o Flávio Casimiro. Legal. O Flávio, hoje até me perguntaram sobre isso, né? Quando a família não tem dinheiro, o Flávio não cobra tanatopraxia de anjinhos, né? Ele não cobra, é dele, ele dá o procedimento. Algumas famílias que não vão poder velar, as funerárias ligam para ele, às vezes falam comigo, eu falo com ele, e ele dá o procedimento. Então a gente tem essa parte humana aqui. Essa parte, e é por isso que Deus carrega a gente no colo, sabe, Lisa? Exatamente. Eu acho que é por isso que a gente faz a diferença aí no meio de alguns profissionais que só trabalham por dinheiro, né? Trabalham de Parabéns, qualquer e que o forma. mundo sejam cheios de pessoas como vocês. Amém. Viu? Obrigado. Tô muito feliz de estar conhecendo vocês. Obrigada por ter. Gente, cobra ela pra gente marcar uma dentro do laboratório, tá? Vamos fazer, porque agora ela volta pro Rio, mas quando ela voltar pra cá a gente já vai fazer. E ó, ela também falou no meio da entrevista que se você for de outra cidade, ela também vai até a sua cidade, combina um tanto de pessoas, né? Sim, também, pra parceria, pra curso. com o laboratório da Josi, cidade, eu tenho né? Isso, eu tenho um laboratório pra indicar. Vamos supor, na Bahia, né? Vitória da Conquista, eu quero ir em Vitória da Conquista. Tem muito profissional que gosta do meu trabalho. E aí tem o laboratório, a gente monta um projeto com o laboratório e leva esse curso até essa cidade, até esse estado. Já viajei aí, vários estados. Então pronto, gente, ó, bora se tornar profissional dessa área, se você gosta. Então já tá aqui a Anja maravilhosa, a Josi, pra arrasar. E é isso, meu amor, obrigada. Nada, eu que agradeço. Nossa, eu amei, maravilhosa. Amei, de Não queria verdade. terminar nunca essa entrevista, gente. Até a próxima, curte, Beijo compartilha, grande. né? Ativa Isso. o sininho, siga ela nas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo toda a descrição, mas só repete de novo sua rede social do TikTok, Instagram. O TikTok é olha, olhando pro Flávio, que eu esqueço, Flávio. Josiane Tanatopraxia. O meu YouTube é Tanatopraxia Josiane. Sempre assim, né? Sempre assim. Coloca Josiane Tanato, E o Tanato Josiane Instrutora é meu Instagram. Eu vou deixar os links tudo embaixo, Melhor. que a pessoa clica já vai. É isso, meus amores. Beijo Até a grande. próxima. Tchau, tchau. Tchau.